Queridos, nessa noite eu quero falar sobre a fé que precisamos ter em Jesus. Não sei se você é uma pessoa que crê ou se você é uma pessoa que não crê. Mas nós não podemos nos aproximar de Jesus e perceber toda a maravilha do seu poder, sem que nós creiamos que Ele é quem Ele disse que Ele é. Nós não podemos receber nada se nós não temos fé. O autor da carta aos Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Se essa noite você que está nesse culto é uma pessoa cética, pessoa que não crê, você precisa, nessa noite, pedir a Deus que quebrante o seu coração, que abra os seus olhos, que modifique o seu pensar, para que você possa realmente perceber a grandeza de Jesus e o quanto Ele ama a você, como ama cada um de nós nessa noite, e como Ele quer nos abençoar. Mas para que isso aconteça, o próprio Jesus assim se expressou em um dos seus milagres, dizendo: não temas, crê somente. Vou ler o texto essa noite. O texto está no Evangelho de Marcos, o capítulo número 5, os versos de número 21 até o verso 43. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versos 21 a 43. Queria que você compartilhasse a Bíblia com alguém que está junto a você e porventura não traga a Bíblia essa noite, para que possamos todos ler a palavra de Deus. O texto é um pouco grande, mas é necessário a sua leitura toda para a compreensão do sermão dessa noite. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. E logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto. Pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente. E ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele
e contou-lhe toda a verdade. Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre deste mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga, vamos ler junto: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. Tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso e mandou que desse de comer à menina. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus amado, a tua palavra é a verdade. E nós cremos que Jesus está aqui em nosso meio. Ó Deus, unge a tua palavra através de nós, que haja essa noite realmente cura mediante ao reconhecimento dos pecados, ao arrependimento e à disposição de mudança de vida. Fala, Senhor, conosco essa noite. Precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto do Evangelho, esse milagre, ou melhor dizendo, esses milagres do Evangelho, eles têm algumas peculiaridades muito interessantes. Por exemplo, havia uma mulher que estava enferma há 12 anos, uma doença incurável. Havia também uma menina de 12 anos que estava enferma, e essa enfermidade levou um desequilíbrio natural ao seu pai e à sua mãe, e foram procurar ajuda. Tanto a mulher que se aproxima de Jesus, quanto Jairo, diz a Bíblia, o chefe da sinagoga, estavam com o seu coração apertado. Havia na mente e no coração deles o medo que é tão comum à fragilidade humana, quando nos encontramos diante de um fato para o qual, por mais que nós busquemos, por mais que nós tentemos, nós não vemos saída. Parece que não há solução. E esse texto é citado pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. E é interessante observar que a Bíblia chama atenção para a atitude tanto de Jairo, como da mulher que estava enferma há 12 anos. Jairo era o principal da sinagoga, ele era o líder da religião no seu local de vivência. Jairo era um homem de prestígio na sua realidade social.
Jairo era alguém que conhecia, porque ele era o chefe da sinagoga, e sinagoga era, no tempo passado, a igreja dos judeus. Era o lugar onde as pessoas iam para cultuar a Deus. Jairo era o homem que dirigia o culto. Mas, de repente, surge uma situação na vida de Jairo tremendamente difícil. Era o momento de Jairo colocar em prática a fé no Deus que ele já havia ouvido falar. No Deus que ele aprendera desde pequenino, por ser um judeu, a decorar e a vivenciar os mandamentos do Senhor nosso Deus. Mandamentos que expressam de maneira clara, de maneira insofismável, que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Deus criou tudo. Mandamento que aconselha no seu início que todos os homens da terra se movam e louvem e adorem e prostrem-se diante do Senhor nosso Deus, como diz o primeiro mandamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não terás outros deuses diante de mim. E agora, nessa situação tão complicada, Jairo vai em busca de Deus. Mas como em busca de Deus? Porque havia na percepção de Jairo a impressão de que aquele homem que estava andando e de alguma forma subvertendo a história, aquele homem que estava ali, que realizava tantos milagres, aquele homem que tinha um poder extraordinário ao ponto de que quando ele falava as pessoas ficavam abismadas em ouvi-lo, aquele homem de quem os próprios adversários diziam: nós nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Estava ali Jesus, e Jairo se aproxima de Jesus. E o que ele ouve de Jesus: não temas, crê somente. É o tema do meu sermão nessa noite. Não temas, crê somente. Se há nessa noite algum motivo, e certamente há, que leva você a temer, eu diria para você essa noite: não temas, crê somente. Como crer somente? Jairo se aproxima de Jesus e diz para ele: mestre, eu imploro que o Senhor venha à minha casa, porque eu tenho uma filha, ela tem 12 anos, o texto ao final registra a idade da menina, e ela está enferma, e não há saída, não há solução. E Jesus faz menção de ir com Jairo. Diz o texto que ele caminha com Jairo. Irmãos, quem tem filhos aqui sabe o que eu vou dizer. A gente prefere ficar doente do que ver os filhos doentes. Eu posso imaginar a aflição de Jairo, o desejo de Jairo de ver a sua filha curada. Jesus disse para ele: Jairo, não temas, crê somente. E depois que ele consegue falar com Jesus e percebe que Jesus dá a ele atenção, então agora era a hora dele experimentar a sua fé em Jesus. Meu amigo, crer somente, o que significa isso que Jesus dizia a Jairo? Eu diria que crer somente significa levar a nossa necessidade a Jesus. Você já tentou de tantas maneiras, você já tentou tantas vezes, mas é necessário levar a sua necessidade a Jesus. Como levar essa necessidade a Jesus? Devemos levar a Jesus com humildade. Com humildade. Nesses 2 milagres, Jairo se prostra diante de Jesus e pede a Jesus: Jesus, me ajuda. Vai comigo, Jesus. E a expressão prostrar, aqui na língua original, significa não somente se ajoelhar, mas colocar o rosto em terra. Jesus
começa a caminhar com Jairo. Então, crer somente significa levar a Jesus a nossa necessidade. Você algum dia já olhou para a sua própria história, para a sua própria experiência, para a sua própria luta interna, para a sua própria limitação diante do pecado? E você já colocou isso diante de Jesus, o Senhor da cruz? Você já colocou para Jesus, aquele que tem poder para mudar, seja o que for, aquele para quem nada é impossível, você já colocou para Ele alguma vez? Você, de alguma forma, já ousou crer no poder de Jesus? Ou você é alguém que está aí, como muitos, a dizer, será? Será possível? Será que Ele pode mudar a minha história? Será que Ele se interessa por mim? Será que Ele tem compaixão da minha situação? Ou será que Ele é um Deus que está tão distante que não se importa comigo? Jairo, Jesus disse a ele, não temas, crê somente. Crer somente significa levar a nossa necessidade a Jesus, mas levar com humildade. E é interessante que o texto diz que Jairo não somente levou com humildade, mas Jairo levou com insistência. Ele insistiu com Jesus, para que Jesus o atendesse, para que fosse com ele. Eu diria, meu prezado, a você essa noite, a Bíblia afirma acerca do Jesus que está aqui, do Deus que se manifestou no meio de nós. É o profeta Isaías quem diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não nos possa abençoar. O ouvido do Senhor não está surdo para não nos ouvir. Mas diz a Bíblia, são as nossas transgressões que separam o nosso rosto do rosto de Deus. São os nossos pecados que nos impedem de experimentar a presença de Deus em nossa vida. Crê somente. Essa noite eu diria para você, não temas, crê somente. Leve a Jesus. Leve com humildade. Leve com insistência. Assim estava Jairo, humildemente, com insistência, rogando ao Senhor. E de repente, surge como que do nada, a multidão apertando a Jesus. E diz o texto que de repente uma mulher sai do meio da multidão. Essa mulher tinha uma hemorragia incurável, diz o texto, um fluxo de sangue. E ela toca nas vestes de Jesus. Durante muito tempo eu me perguntei, por que surge essa mulher no meio desse problema? Por que será que Jairo, com seu coração apertado, com seu problema urgente, surge uma pessoa também com um coração apertado, com um problema urgente? Jesus parece que se esquece de Jairo e volta-se para aquela mulher. Ela toca nas vestes de Jesus. E diz o texto que ela sente-se curada. Ela foi curada. Jesus estava indo na direção da casa de Jairo. Os discípulos estavam indo com ele. E os discípulos dizem para Jesus, Jesus pergunta o seguinte, quem foi que me tocou? Eu creio que nessa hora, os discípulos não entenderam nada. E Pedro, então, que era muito afoito, como a maioria de nós, deve ter dito o seguinte, Jesus, eu acho que o senhor pegou muito sol na cabeça, não está pensando direito. Porque o que o texto diz é que os discípulos dizem, Senhor, a multidão está te apertando. E o Senhor pergunta, quem foi que me tocou? Jairo, cheio de angústia, querendo chegar logo em casa para que Jesus colocasse a mão sobre a sua filha, fizesse um milagre. E Jesus para, diz o texto, Jesus para. E ele começa a olhar. E os discípulos dizem, Senhor,
como é que o senhor está querendo saber quem foi que tocou no senhor? Está muita gente tocando no senhor. Ele estava no meio da multidão. Jesus disse, não, alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu virtude. Eu disse para você que durante muito tempo eu estudei esse texto, querendo saber por que isso aconteceu. E não há nada na Bíblia que esteja aqui sem razão. Havia uma expectativa naqueles dias de que o Messias iria vir ao mundo, de que Deus iria descer à terra. Aquilo que os profetas prometeram, aquilo que especialmente Isaías diz, que Jesus viria, e ele seria um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Havia naqueles dias de Jairo, daquela mulher de quem não temos nenhum nome, uma grande expectativa de que, de fato, isso estava se cumprindo. Tanto isso é verdade que alguns que caminharam junto a Jesus, como, por exemplo, André, disse para seu irmão Pedro, olha, eu achei o Messias. Aquela mulher que foi abençoada por Jesus, ela voltou para a sua cidade, deixou o seu cântaro e disse, olha, eu achei um homem, eu acho que ele é o Messias. Mas por que essa mulher entra aqui no texto? Por que ela entra nessa situação em que Jairo está aflito, angustiado, querendo a cura da sua filha? Entra essa mulher, Jesus para e diz, quem foi que me tocou? Se você tem sua Bíblia, você vai lá no profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, o capítulo 4, verso 2, diz assim. Malaquias 4, verso 2. Diz assim a Bíblia. Mas para vós, que os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros soltos. E essa palavra cura nas suas asas, os rabis, os mestres, as suas vestes, eles levavam, na verdade a tradução certa aqui seria franja, em vez de asa seria franja, eles tinham nas suas vestes uma franja, que na língua original, ela chamava-se tzi, no hebraico, ou seja, uma franja. E aquela franja, eles entendiam que ali, de alguma forma, eles podiam trazer uma cura. Por isso o texto diz que essa mulher tocou na veste de Jesus e foi curada. Ninguém podia fazer isso a não ser Jesus. O sol da justiça havia nascido. O Senhor poderoso, o Deus de amor e de misericórdia, o Deus que criou todas as coisas, havia, como João profetizou, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus estava ali, como ele está aqui essa noite. Essa mulher entra nesse momento tão crucial. E a sua presença, e o seu toque na franja da roupa de Jesus, e a sua cura, era um testemunho claro de que ali estava Jesus, o Messias, o Rei dos Reis. Era uma evidência de que o sol da justiça, de fato, veio à terra. Era a certeza clara, inequívoca, de que o Deus do céu veio até nós e tornou-se como se fosse um de nós, porque de fato Ele foi um de nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, por isso, Jesus diz para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Jairo tinha um tremendo problema. Crer somente significa reconhecer que Jesus tem solução.
Não importa o tamanho do problema. Aquela mulher, 12 anos de espera. Diz o texto que ela havia gastado tudo quanto ela havia adquirido na vida com médicos. E os médicos não puderam fazer nada. Ela ia de mal a pior. Talvez alguns médicos tenham dito para ela, não tem mais jeito. Mas só Jesus tem a palavra final. Crer somente, meu amigo, significa saber que Jesus tem solução. E crer somente significa confiar nesse poder de Deus extraordinário. Não importa o que aconteça, creia. É interessante que o texto nos diz que, estando ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga e disseram para Jairo: Jairo, a sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ainda hoje há pessoas que dizem, diante das circunstâncias que nos encontramos, não tem solução para você, não tem saída para você, acabou, não tem mais saída. Não busque mais o mestre. Não incomodes mais o mestre. Nós jamais devemos perder a esperança. Não importa o que os outros pensem. Mas eu posso imaginar que Jairo, quando viu o que aconteceu com aquela mulher, a sua esperança cresceu mais ainda. Porque aquela mulher tocou na veste de Jesus. E ele percebeu então que ali estava ele diante do sol da justiça, do Deus que se fez como nós. E Jairo caminha com aquele homem que não era só um homem, era Deus, que se tornou homem. Ele vai em direção à sua casa, e quando ele entra em casa, estava um alvoroço, diz a Bíblia, as pessoas estavam chorando, havia um desespero, porque de fato a filha de Jairo estava morta. A casa de Jairo estava triste. Uma menina de 12 anos, cheia de vida, no lugar onde devia haver vida, estava a morte a reinar. Um lugar onde devia haver cânticos, estava choro. Um lugar onde devia haver novidade, porque isso é próprio da vida do adolescente, estava tudo perdido. E diz o texto que nesse momento, nessa circunstância completamente adversa, no lugar onde devia haver vida, repito, havia morte, Jesus entra. E Jesus percebe o que está acontecendo. E ele diz para os que estavam ali: por que é que vocês estão alvoroçados? Por que é que vocês estão assim desesperados? A menina não está morta, ela está dormindo. Eles riram de Jesus. Hoje é tanta gente que ri de Jesus, não é? Isso não mudou ainda. Passaram-se mais de 2000 anos. E ainda hoje é tanta gente que ri de Jesus, que imagina que nesse mundo existe algo melhor do que Jesus, que imagina que os prazeres dessa vida podem suplantar o que Jesus faz, que imagina em conseguir bens, e mais bens podem ter a paz que só Jesus dá. Riem de Jesus. É possível que você seja alguém que está aqui essa noite, que de alguma forma já tenha rido de Jesus. Será que Jesus pode fazer isso? Ele disse: olha, a menina não está morta, mas dorme. Ela estava morta, mas estava ali alguém que era maior do que a morte, Jesus. Alguém de quem Paulo, escrevendo a sua carta à igreja em Roma, diz que nem a morte, no capítulo 8 de Romanos, nem a morte nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, diante daquele quadro terrível, Jesus disse: não temas, crê somente.
Meu amigo, eu não sei qual é o quadro da sua história de vida. Não sei. Não sei o que tem prendido você ao pecado, eu não sei. Não sei o que tem tirado a sua esperança, eu não sei. Mas eu sei que essa noite existe o poder de Deus, manifestado na pessoa de Jesus, que diz: não temas, crê somente. É possível que muitas coisas para você já tenham morrido. É possível que você já tenha ouvido aquela canção do inferno, como a canção que Jairo ouviu, daqueles que eram aparentemente seus amigos, dizendo: não adianta, não incomode mais o mestre, a menina está morta. Mas eu queria que você essa noite ouvisse a voz de Jesus que diz: não temas, crê somente. Não temas. Não importa o que aconteceu, não importa, não temas, crê somente. E Jesus entra naquele aposento. Ele, Tiago, João e os pais da menina. E Jesus se aproxima daquela menina, aquele corpo sem vida. E ele diz, a Bíblia, segura na mão da menina. E usa a expressão hebraica, talita cumi. Ou seja, menina, eu te ordeno, levanta. E o texto diz que aquela menina levantou. E Jesus devolveu-a aos seus pais. Jesus nessa noite quer devolver para você aquilo que você perdeu no curso dessa vida. Jesus nessa noite quer dar para você aquilo que ninguém pode dar. Jesus nessa noite quer restaurar em você aquilo que foi destruído. Porque Jesus tem poder. Ele é o sol da justiça. Quem foi que me tocou? Essa noite você pode tocar em Jesus pela fé. Essa noite você pode dizer: Jesus, eu estou aqui. O Senhor conhece a minha história. Você pode ser religioso. Jairo era religioso. Ele não disse que aquela mulher era. A mulher que foi curada, não disse se ela era. Não sei se era. Mas isso não importa. O que importa é que ela olhou Jesus no meio da multidão. Ela, certamente, por ser uma judia, conhecia a profecia. E Deus havia falado através de Malaquias que o sol da justiça viria. E as orlas do seu vestido traria cura. E ela foi e tocou. Eu vou tocar. E quando ela tocou, ela ficou curada. Ninguém entendeu nada. Mas ela foi curada. Jairo chega em casa, o pessoal diz: Jairo, sua filha já está morta. Não incomode mais Jesus. Jesus vira: Jairo, não tema não, creia somente. E o milagre acontece. Aquela adolescente, morta mesmo, Jesus toca na sua mão e diz: menina, eu te ordeno, levanta. Jesus pode ajudar você essa noite, se você crer. Há pessoas que ouvem o Evangelho tantas vezes, mas nunca se apropriam das bênçãos de Deus. Aliás, até querem bênçãos de Deus, mas a bênção mesmo é Jesus no coração. A bênção maior de Deus é ter a certeza de que Ele perdoou o meu pecado. A bênção maior de Deus é saber, como diz Paulo escrevendo aos cristãos em Roma, porque agora o pecado não vai ter mais domínio sobre você. Porque você não vai estar mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque agora com Jesus não há nenhuma condenação. Você crê nisso nessa noite, meu irmão?
Você está disposto essa noite a dizer a Jesus: Jesus, vem comigo. Jesus, entra na minha casa. Jesus, transforma minha história. Você quer dizer isso essa noite para Jesus? Você quer essa noite entregar sua vida a esse Jesus poderoso? Se você deseja, eu queria orar com você nessa hora. Pense na sua vida, pense na sua história. Quanto tempo você está lutando sem saída? Jesus tem a saída. Eu queria nessa noite conhecer aquelas pessoas que estão nesse culto aqui, que entenderam do Espírito de Deus falando ao seu coração, e você precisa de Jesus na sua vida, e você quer tomar uma decisão sábia, dizendo: Jesus, vem comigo, eu me entrego para o Senhor. Se você quer isso, eu desafio você, convido você aí no seu banco, a você se manifestar. Você levante uma das suas mãos bem alto, como eu estou com a minha, dizendo: Pastor Joel, nessa noite eu entendi, essa noite eu me entrego para Jesus. Quantas pessoas nessa noite querem tomar essa decisão? Esteja você lá em cima, aqui embaixo. Se Deus fala para você nesse sentido, se manifeste onde você está. Qual será a primeira pessoa essa noite a dizer: eu quero, eu creio em Jesus. Eu sei que Ele é o sol da justiça. Eu quero tocar nas vestes dEle. Eu quero levá-lo comigo à minha casa. Eu quero que Ele transforme a minha história. Muita coisa já morreu, mas eu sei que Ele pode restaurar. Eu sei que Ele pode trazer vida ao que está morto, porque Ele é a ressurreição e a vida. Há alguém nessa noite? Se houver, se manifeste, erga a sua mão bem alto para que eu possa ver. Alguém lá em cima na galeria, talvez? Aqui embaixo? Graças a Deus, Deus te abençoe, filho. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém nessa noite? Tenha coragem. Coloque-se nas mãos de Jesus. Há mais alguém nessa noite? Se houver, queira se manifestar. Talvez alguém que está afastado da igreja e quer voltar hoje. Esse apelo é para você também. Se Deus fala com você, erga sua mão bem alto dizendo: Pastor Joel, essa noite eu quero mudar a minha história de vida. Essa noite eu quero que Jesus venha comigo para minha casa. Eu quero tocar nas vestes dEle. Ele tem poder, Ele é o sol da justiça. Mais alguém nessa noite? Se houver, se manifeste. Nós vamos cantar este hino. E eu peço a você, meu irmão, esse é um momento de luta espiritual. E você esteja orando. Você que é ovelha de Jesus, entende o que eu estou falando. Pedir a igreja para ficar em pé. Você só vai sair se for necessário, urgente. As ovelhas entendem isso. Então vamos ficar em pé, vamos cantar. Eu vou pedir a essa jovem que levantou sua mão para vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar e pode vir. Se alguém mais quiser, sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Deus tem poder nessa noite, Ele manifesta esse poder. Pode vir. Você deseja vir? Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Deixa o Salvador te ajudar e te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Nós vamos cantar a última estrofe e encerrar o apelo dessa noite. Eu queria dizer para você, eu sei que é uma luta muito grande, né? Tomar a decisão não é fácil não. Mas se Deus fala ao seu coração essa noite, e você está com dificuldade de chegar aqui à frente, tem alguém aí do seu lado, um irmão, uma irmã, você pode dizer para essa pessoa: olha, eu quero me decidir, mas eu estou sem coragem. Você vai comigo lá na frente? Me acompanhe. Domingo passado, depois do culto, lá à porta,
2 pessoas chegaram para mim e disseram: pastor, eu senti tanta vontade lá na frente, mas eu fiquei sem coragem de ir. E eu disse: não tem problema, você quer aceitar Jesus aqui agora? Vamos orar por você. Se você é alguém que está assim essa noite, Deus tem falado a você. O sol da justiça está aqui. Ele ama você. Então eu convido você, se você não tiver condições de vir sozinho, né? Peça alguém que está junto a você e diz assim: olha, você vai comigo? Certamente o irmão ou a irmã que está junto de você terá prazer em trazer você aqui. Vamos cantar e assim encerrar o apelo dessa noite. Mas só venha se Jesus falou com você, eu sei que Ele falou. E se você tiver coragem de aceitar Jesus nessa noite. Vamos cantar. Mais alguém quer vir nessa noite? Há mais alguém? Vamos orar nessa hora. Vou pedir o pastor Edmilson. Pastor Edmilson, chega aqui, irmão, vai orar por nós. Suplicando a Deus que abençoe a vida de Jéssica, de Averildo, que estão aqui essa noite tomando a sua decisão. Que Deus possa cuidar e guardá-los na sua presença. Se houver mais alguém que queira vir enquanto nos preparamos para orar, você pode sair do seu lugar e pode vir em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Ó Deus querido, a Tua palavra é a verdade. E ela fala de maneira profunda aos nossos corações. Porque o Teu Espírito aqui está para inspirar as palavras na boca do Teu servo que a transmitiu. E ministrou ao coração daqueles que com alegria, com gozo, puderam receber a Tua palavra e render-se a Ti. Dentre essas pessoas, aqui está Jéssica, tomando a decisão de entregar a sua vida a Ti. Recebe-a agora como Tua filha, Pai, fazendo tudo aquilo que for necessário fazer em sua vida para sua completa transformação, restauração completa da sua alma em Cristo Jesus. De igual modo, Averildo, aqui está diante do Senhor dizendo que a sua vida não tem mais sentido se não for o Senhor que a controle por completo. E pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito lhe dê todo o poder, toda a cobertura, para que mantenha firme a sua decisão e jamais se afaste dos Teus caminhos. Tantos quantos aqui estão nesta noite, Senhor, que têm o mesmo desejo, que querem deixar esta vida vazia, sem sentido, monótona, e querem desfrutar da alegria, da salvação em Cristo Jesus, Senhor nosso, o sol da justiça, que veio para brilhar. Ó Deus, que essas vidas sejam alcançadas por Tua graça, que haja fé, confiança inabalável, para tocar em Tuas vestes com segurança, e dizer: se eu chegar-me para o Senhor, eu terei a salvação, eu terei a graça, eu terei a cura. Pai eterno, há muitos aqui que estão enfermos fisicamente e que precisam do milagre em suas vidas.
Ó Pai, que olhem para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e recebam a cura nesse momento, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do sangue de Jesus. Que ao sairmos daqui nesta noite, saiamos felizes, gratos, alegres em nosso ser, glorificando ao Senhor, por termos estado na Tua casa, por ver o milagre acontecer, e por ver o milagre da Tua graça operando em nossas vidas. Deus, nós cremos, o Senhor nos desafia a crer somente, e nós cremos, nós confiamos inabalavelmente em Ti, e nessa semana, nós enfrentaremos lutas, batalhas, dificuldades, mas estamos certos de que o Senhor nos dará em cada uma dessas lutas, a vitória de que necessitamos. A graça do Senhor estará conosco a cada momento, o Teu poder bendito será manifesto em nós, e nós testemunharemos dos grandes feitos do Senhor, para a glória Tua, Pai, no poder do Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos com profunda gratidão em nossos corações, e na convicção plena da ação do Teu poder, em nome de Jesus, amém, amém.